Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico Cartas do Apocalipse, Cartas de Amor. Hoje a parte 10 e nós vamos então tratar nesta parte 10 da série Cartas do Apocalipse, Cartas de Amor, o chamado pastoral. Eu sou Ediomar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. E recapitulando nosso estudo da semana passada, a gente viu como é importante congregar. Como eu sempre falo, nossos estudos são panorâmicos, e aí você vai pegar o estudo, reler a parte bíblica das cartas do Apocalipse, que estão no Apocalipse capítulo 1, que é a introdução, 2 e 3, e meditar nos versículos que a gente menciona e buscar em Deus a ajuda do Espírito Santo para que ilumine a nossa mente, para que a gente possa aprender a palavra e conhecer ao Senhor Jesus Cristo cada dia mais. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar que o pastor supremo é o Senhor Jesus Cristo, o líder, a cabeça do corpo de Cristo, é o Senhor Jesus. Ele diz em João 10, na Bíblia Sagrada, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Na Bíblia Sagrada, nós, seres humanos, somos comparados a ovelhas. E o Senhor Jesus é quem toma conta de nós. Olha só o que diz Isaías 53, versículo 6. Eu vou ler para você. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então aqui a gente vê o Senhor Jesus na cruz do Calvário, tomando sobre ele o nosso pecado para nos dar salvação. O Supremo Pastor, o Bispo das nossas almas, é o Senhor Jesus que nos resgatou do pecado, da perdição, do inferno. Deus o Pai amou tanto o mundo que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça no inferno, mas tenha vida eterna. E aqui em João 10, o Senhor Jesus fala que há um ladrão, referindo-se ao diabo, Satanás, ao inimigo das nossas almas. Ele disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vocês terem vida. Então o Senhor Jesus tomou forma humana e ele diz: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E o apóstolo Pedro, na sua carta, 1 Pedro 2:25, ele diz assim: vocês viviam como ovelhas desgarradas, porém agora foram convertidos ao pastor e bispo das vossas almas. Então, reafirmando que o principal pastor é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus chamou, quando aqui na terra em carne habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele chamou outros homens para fazer a obra de um pastor. E ele usou esse termo, apacentar as ovelhas, ou seja, cuidar das vidas das pessoas,
para que tivessem alimento espiritual e fossem cuidadas para andar no rebanho do Senhor, na luz de Jesus. E é interessante o chamado que Jesus fez ao apóstolo Pedro. E a gente viu que, ainda agora eu citei, né, que o próprio Pedro falou que Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. E num diálogo, João 21 está descrito um diálogo entre Pedro e Jesus, né? E Jesus perguntava para ele, chamava Pedro de Simão, né? E ele perguntava, Jesus perguntava, você me ama? E Pedro respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor Jesus, então, completou a frase dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Então, o Senhor deu este trabalho, esta missão de apacentar as ovelhas também às pessoas. E neste caso, ele deu uma ordem específica para Pedro. E a gente sabe a história de Pedro, que ele, quando Jesus foi preso, ele negou a Jesus. E quando Jesus ressuscitou, ele falou, deu uma ordem, vai anunciar aos discípulos e a Pedro. Então, sobre a ressurreição. E mesmo Pedro tendo negado Jesus, mas ele se arrependeu. Pedro se arrependeu de ter negado Jesus. Mas quem sabe ele se sentia à margem da missão. Ele achava que ele não era mais parte do ministério pastoral ali, daqueles outros apóstolos que continuaram firme com Jesus. Então, como os outros apóstolos estavam firmes com Jesus até o fim, exceto o Judas Iscariotes, Pedro se sentiu mal, né? Quem sabe ele achou que não ia ser aceito pelos outros e pelos próprios Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus mandou chamar a Pedro. Então, o que é o chamado? O chamado é o Senhor Jesus chamando a gente, chamando para uma missão, para a obra. E no caso de Pedro, ele teve esse chamado direto do próprio Senhor Jesus. Apacenta as minhas ovelhas, me siga. E então Pedro obedeceu o chamado, ouviu, atendeu o chamado do Senhor. E aí a gente sabe, né, lá no livro de Atos, que logo no começo, quando a igreja primitiva começou a se reunir, Pedro tomou a palavra, Pedro pregou e testemunhou sobre o Senhor Jesus. E muitas almas se achegaram ao Senhor. Muitas ovelhas que o apóstolo Pedro teve que pastorear. Então, o chamado do Senhor deve ser atendido. E quando o Senhor dá esta missão, juntamente com o chamado, ele dá a capacitação. A gente vê em Lucas 15, 4-7, uma explanação do Senhor Jesus sobre o cuidado com as ovelhas, né? Havia 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Então, o Senhor explica o cuidado que se deve ter com a ovelhinha, né? Deixa 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Quando encontra,
coloca nos ombros e vai para casa e chama os amigos para se alegrar. Aí Jesus fala que da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 ovelhas justas que não precisam de arrependimento. Então aqui a gente vê o céu torcendo pelo trabalho do pastor, pelas ovelhas, e se alegrando quando uma vida se arrepende, quando uma vida é salva, quando uma ovelha passa a fazer parte do rebanho do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele explica muito bem como é a designação do Senhor Jesus para o trabalho de cada um, tendo em vista o aperfeiçoamento da igreja, né? Que é chamado, as pessoas que se convertem ao Senhor são chamados de santos, ou seja, separados do pecado, separados para a obra do Senhor. Então, ele fala assim, que o mesmo, Efésios 4:11, né? O Senhor Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, aqui ele já dá uma designação mais específica. Embora qualquer obra, qualquer uma dessas designações, há o trabalho de cuidar das ovelhas. O apóstolo é apóstolo porque ele vai cuidar das ovelhas, ele vai testemunhar de Jesus, ele vai dar a sua própria vida para a obra. E o profeta também cuida das ovelhas, mas a forma e o trabalho deles é diferenciado. Então, o profeta de que forma ele vai cuidar das ovelhas? Profetizando, né? Sendo boca de Deus. E o apóstolo sendo enviado para plantar igrejas, para ser testemunha do Senhor, né? E os evangelistas, para evangelizar, pregar o evangelho. E pastor. Pastor, neste Efésios 4, aquela pessoa que vai cuidar da ovelhinha, né? Vai colocar o óleo nas feridas, vai tratar, arrebanhar e guiar, né? Em pastos verdejantes, como diz o Salmo 23, muito lindo esse salmo, que fala: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, ali também dá uma direção do trabalho do pastor, né? Andar me faz em verdes passos. Então, o trabalho do pastor também é fazer com que a ovelhinha, com que as pessoas tenham um alimento espiritual, a palavra de Deus. O alimento para nossas almas, porque Jesus explicou, nem só de pão viverá o homem, quer dizer, não é só comida, pão generalizando, né? Arroz, feijão, toda a comida, não é só isso que vai sustentar a pessoa, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, que é o alimento da alma, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra que vem de Deus. Então, o pastor, ele vai apresentar a palavra como forma de alimento espiritual, que é o pasto verdejante e as águas tranquilas, aquela palavra que refrigera a alma, né? Que guia pelas veredas da justiça. Então, aí o Salmo 23, né, dá uma simbologia como é o trabalho do pastor. Embora, claro, que cada ministério é interligado com o outro, mas existe aquela parte mais acentuada da missão que
a gente é chamado. Existem vários tipos de chamado. Existe aquela pessoa que é chamada para participar da ação social, para alimentar verdadeiramente com a comida para o corpo físico. Então, ele é chamado para arrecadar alimentos, distribuir esses alimentos e fazer chegar as cestas básicas, as roupas, os objetos de amor para com as vidas que necessitam. Então, são só para citar um tipo de ministério, de chamado. Então, há pessoas que você vê, qualquer pessoa pode fazer isso, mas você vê que há pessoas que têm realmente aquele dom, aquela facilidade, aquela vontade, e este trabalho arde no coração. Então, são 3 coisas que a gente tem que ter no coração quando a gente tem o chamado, que é a vocação, o chamado, a abnegação, que é a gente vai deixar muitas vezes de fazer outras coisas para nós mesmos, para nossas vidas, para nos dedicar à obra do Senhor, né? E a paixão pela obra, paixão, em primeiro lugar, o amor a Deus, ao Senhor da obra, e o amor à obra de Deus, às pessoas, para que elas sejam atendidas, né? Então, o egoísmo é deixado de lado e a vida que recebeu esse chamado pastoral, esta vida se dedica ao Senhor. Então, como você pode saber o seu chamado? Para que você é chamado? Entrando em contato com a palavra de Deus, em comunhão com Deus. O Espírito Santo vai falar no seu coração. E você tem também os seus dons naturais. Há pessoas que a gente vê na Bíblia, né? Por exemplo, uma senhora que chamava Dorcas, que depois ela faleceu e o apóstolo Pedro foi usado por Deus para ressuscitar. O que ela fazia? Ela fazia roupas para as irmãs, para as pessoas daquela época. Então, esse era o chamado dela. Esse era o ministério. Ajudar na confecção e doação de vestuário, de roupas. Existe, então, uma série, um leque enorme de chamados. Mas, ao ouvir o chamado do Senhor, a nossa resposta deve ser sim. Existe uma oração que todos nós precisamos fazer. Sabe quem mandou fazer? Esta oração, o próprio Jesus. Está isto em Mateus 9, 37 e 38. O que o Senhor Jesus está falando? Que existe muita obra para fazer, muito trabalho para fazer para Deus nessa terra, mas os trabalhadores são poucos. Então, Jesus falou, orai, rogai. Rogar é assim, pedir com muita intensidade, implorar. Rogai ao Senhor da seara que envia obreiros para a seara. Então, a gente precisa pedir a Deus que mande pessoas que queiram se envolver com a obra, para ser pessoas e testemunhas verdadeiras, que não escandalizem a obra de Deus, pelo contrário, que dê bom testemunho e que façam uma obra frutífera, que dê muito resultado, que muitas almas sejam ganhas para o Senhor Jesus, muitas ovelhinhas venham para o aprisco do pastor Jesus. Na verdade, somos todos nós ovelhas de um mesmo rebanho, né? Todas as igrejas, em cada igreja, aqueles que são salvos naquela determinada igreja, junto com as outras pessoas em toda igreja, em todas as igrejas, em toda a face da terra, de todos os tempos, formam um grande rebanho, formam a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, aqueles que serão chamados para fora, para o arrebatamento. Então, a gente precisa pedir isso, Senhor,
chama, manda obreiros, manda pastores, manda evangelista, manda apóstolo, manda profetas, manda aqueles que vão trabalhar com as crianças. Que lindo que é o ministério infantil. Manda aqueles que vão trabalhar na ação social, manda os músicos, manda os técnicos, manda aqueles que são da administração. Manda, Senhor, para trabalhar, para que a obra seja frutífera, para que possa haver um trabalho bonito, para que o Senhor se agrade. Mas a finalidade principal do ajuntamento da igreja é a salvação das almas, o arrependimento, aquela alegria nos céus que Jesus falou. Apocalipse 5, versículo 8, fala, 8, 9 e 10, né? Fala que Jesus morreu e com seu sangue comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E eu quero citar o Ministério da Música, que aqui está no céu. Olha só, 24 anciãos, cada um deles tinha uma harpa, instrumento musical. E eles cantavam um cântico novo. E é tão lindo, né? No céu, a música no céu, instrumento musical no céu. Esse ministério da música é realmente muito especial. Então vamos orar ao Senhor da Seara, que mande obreiros, instrumentistas, homens e mulheres que possam servir ao Senhor, não de qualquer forma, não fraudulosamente, mas com alegria. O apóstolo Paulo fala na sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo 5, 17, que presbíteros, né, ou pastores, sejam estimados, que eles recebam honra, dupla honra, uma honra ainda maior. Então, nós não podemos tratar esse chamado pastoral, assim como os demais ministérios da Igreja do Senhor, de qualquer jeito. Os pastores devem ser honrados. Os pastores têm que ser estimados, porque assim ensina a palavra de Deus. A gente vê muita humilhação ao cargo de pastor. E a gente vê também muitos pastores muito sofridos, sem ter o apoio daquelas pessoas que estão ao seu redor. A gente tem que seguir o que está na palavra de Deus e honrar esta pessoa que se entrega na obra do Senhor, que disse sim ao chamado do Senhor Jesus, ao chamado pastoral e ao ministério na casa do Senhor ou onde estiver. Um dos chamados mais intensos e vibrantes que a gente sempre comenta na igreja é o chamado de Saulo de Tarso, que realmente foi uma mudança tão extrema no comportamento dele, porque ele era perseguidor daqueles que tinham dito sim para Jesus. Ele até chegou a consentir na morte de Estevão, que é também que recebeu o chamado, né? E atendeu e deu a sua própria vida, né? Entregou no trabalho e acabou sendo
assassinado ali por aquelas pessoas com consentimento de Saulo. Mas a caminho de Damasco, para perseguir mais cristãos, o Senhor Jesus fez o chamado de Saulo. Chamou pelo nome, né? Saulo, Saulo. E fez uma pergunta para ele: por que você me persegue? E Saulo logo percebeu que se tratava de alguém muito importante e perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus falou para ele: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então, depois que Saulo recebeu o chamado, ele recebeu, por ordem de Jesus, uma pessoa, um servo do Senhor de nome Ananias, foi chamado para impor as mãos sobre Saulo. Então eu quero destacar nesse momento que o chamado é precedido de algumas ações por parte das autoridades espirituais. No caso, Ananias recebeu, porque ele é autoridade, porque ele recebeu essa ordem e ele tinha que cumprir. Então, sobre Paulo ele iria impor as mãos. A imposição das mãos sobre o apóstolo, que até então era o irmão Saulo, né? E então depois Saulo foi batizado, recebeu o Espírito Santo também e foi cheio, né, do Espírito Santo. Então, logo ele já começou. A Bíblia diz, né, Atos 9:20, essa palavra logo, Saulo, ele já recebeu esta ordem do Senhor, esse chamado, e logo já pregava nas sinagogas a Cristo, né? Que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, né? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, verdadeiro Filho de Deus. E depois, né, mais uma vez, quando Paulo já estava na igreja de Antioquia, Atos 13, olha só os ministérios ali sendo mencionados, né? Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. E havia Barnabé, Simeão, aí vai falando os nomes, né? E eles, enquanto oravam e serviam a Deus, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separe Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Olha, chamados para uma missão. E o que aconteceu? Depois disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Então, esse é o envio para a obra. O chamado vem de Deus. O envio, neste caso, foi feito pelo grupo ali, pela igreja. Então, existe o que a gente vê aqui? Oração e jejum. Estavam na igreja. A importância de congregar. Os ministérios ali sendo executados, de profeta e de mestre. E o que eles faziam? Adoravam, jejuavam e oravam. Isto são elementos muito importantes para o preparo na obra do Senhor. Então, para fazer a obra do Senhor. E aí, mais uma vez, a imposição das mãos por parte daquele grupo da igreja. E o que aconteceu? Aconteceu vários problemas nessa situação. Por quê?
por quê? Eu vou contar para você. Paulo e Barnabé, né? Saulo é um nome judeu, de Paulo é um nome romano. Mas aí quando ele começou o ministério com os gentios, ele começou a usar o nome dele de gentil, né? Porque ele tinha dupla cidadania. Ele era tanto judeu como cidadão romano, que romano seria gentil ou não judeu. Então, como ele era judeu e não judeu, né? Gentil, porque ele era cidadão romano, ele começou no trato com os gentios usar o nome Paulo. E aí, mas quando o Senhor chamou pelo nome judeu, né? Separai-me, Barnabé e Saulo. Mas aconteceu que houve uma discussão no caminho, né? Em determinado momento daquela missão, entre Saulo e Barnabé. E aí, Barnabé foi embora. Então, eu fiquei sempre pensando, né? E ainda estou pensando. Barnabé foi chamado. E ele, por causa de uma briga que envolvia o sobrinho dele, né? Uma pessoa da família, João Marcos. Por causa disso, dessa briga, desse desentendimento com o apóstolo Paulo, ele abandonou a missão, foi embora. E o Senhor diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Barnabé diz também lá no livro de Atos que ele foi envolvido com conversações de pessoas que queriam introduzir uma doutrina que não era a doutrina de Jesus e dos apóstolos. Então, Barnabé já estava também influenciado por pessoas que não estavam ligados, conectados diretamente com Deus e com o Espírito Santo. Então é importante, quando a gente está numa missão, a gente ficar firme com a missão, com o Espírito Santo, com a palavra, para não ser enganado por outras pessoas que, mesmo estando na igreja, mesmo estando no nosso meio, não estão em uma comunhão com a palavra de Deus. Que o Senhor dê para nós discernimento, por mais convincente que a pessoa possa ser, que o Espírito Santo possa nos dar o discernimento. Se aquelas opiniões, se aquelas situações que as pessoas estão envolvidas, por trás, a gente tem que ver bem se por trás não está um espírito maligno tentando nos afastar do chamado. Porque o apóstolo Paulo diz que a vocação, o chamado, é irrevogável. De forma que a gente tem que levar muito a sério o chamado que o Senhor fez, a missão que o Senhor Deus nos deu. Seja para pastor, para mestre, para cuidar de jovens, para aconselhamento, para intercessão, seja o que for, que você se dedique na obra do Senhor. Há necessidade de ter uma blindagem no seu ouvido para palavras, opiniões, sentimentos e traumas de outras pessoas, amarguras que elas tentam jogar na sua vida para paralisar o seu ministério. Não permita. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então,
ele não desistiu. Não desistiu, ele fez o que tinha que fazer, ele cumpriu a missão. Assim como Jesus, ele falou na cruz, tetelestai, quer dizer, está tudo pago, está consumado. Eu fiz, cumpri integralmente a minha missão. Que nós, eu e você, possamos fazer a nossa parte até o fim, porque Jesus disse, né, João 13, tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim. E olha, muitas vezes Jesus foi humilhado, desprezado, rejeitado, mas ele foi até o fim. Então, Daniel também recebeu, que ele era profeta, recebeu uma palavra de Deus. Tu, porém, vai até o fim. E eu e você, que a gente possa ir até o fim e ouvir de Jesus. Sejam benditos, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai, ao reino que vos está preparado. Sejam bem-vindos, que a gente receba esta palavra do Senhor Jesus. Procure apresentar-se a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja muito bem a palavra da verdade, sabendo que os pastores haverão de dar conta das almas das ovelhinhas para Deus. Pense nessas coisas. Até a semana que vem. Deus te abençoe. Muita paz.